Boa noite, gente. Boa noite, professor. Nós somos o grupo que vai falar sobre a desjudicialização. Eu sou Isabela Matos, esse é o Raniel, aquele é o José Joaquim, Cleston e Gessiane. Bom, a desjudicialização, nós vamos falar sobre algo que explora, que o Estado, né, do Tocantins explora e implementa estratégias inovadoras para democratizar o acesso à justiça, tornando-a mais acessível, rápida e humana para todos os cidadãos. Nós vamos apresentar a introdução ao tema e conceitos fundamentais, o cenário nacional e os marcos legais, mecanismos e iniciativas do Tocantins, análise de dados e resultados concretos e os desafios, oportunidades e propostas que a desjudicialização faz. Primeiro, o conceito. O conceito de desjudicialização é a estratégia para resolver conflitos fora do processo judicial tradicional. Funciona como uma ferramenta, um meio para alcançar soluções de uma forma mais eficiente, mais humana, com mais rapidez, com mais humanidade. O objetivo é o acesso à justiça e a garantia de que todo cidadão consiga resolver seu conflito, seja pela via judicial ou não. E os benefícios a celeridade, o menor custo financeiro e emocional, né? Porque às vezes entrar na área judicial dá aquele estresse de um conflito, e aqui vai ser menos custo emocional. Soluções personalizadas e empoderamento das partes. Ela democratiza o acesso à justiça, tornando-a mais rápida, barata e humana. Marcos legais que impulsionam a mudança. Primeiro, a resolução CNJ de 125/2010, que ela é a mola propulsora que instituiu a Política Nacional de Tratamento Adequado de Conflitos e determinou as PMECs, né, que é Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, e as CEJUSs, que são Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, que estabelece a base para a conciliação institucionalizada. Logo depois veio o Código de Processo Civil, que consolidou a conciliação e a mediação como etapas prioritárias do processo judicial, e a Lei de Mediação, né? Lei de número 13.140, que regulamentou a mediação como meio de solução de controvérsias entre particulares no setor público. Aqui são dados, né, de por que a gente precisa dessas alternativas. Esse é o cenário nacional, então 67% é a taxa de congestionamento. A cada 100 processos judiciários, 32 foram baixados ou resolvidos. Então, demonstra, né, um alto congestionamento do sistema. E o tempo médio para a sentença na fase de conhecimento do processo é de 4 anos e 10 meses, revelando a morosidade do sistema judicial tradicional. O custo médio de um processo é esse aqui, né, 2.369, que é um valor considerável alto para ser pago, né, num processo, e esse é o valor médio de um processo brasileiro. Boa noite, pessoal. Eu sou o Cleston. Eu vou trazer um pouquinho questão do contexto do nosso estado de Tocantins. Aqui os dados, questões de dimensão mesmo do próprio nosso estado, né? A dimensão geográfica, o tamanho, e a questão de dimensão também demográfica, a questão da diversidade da população, né? Porque a justiça ela tem que ter acesso a todos os rincões do estado, né? Então tem as comunidades tradicionais, né? Os quilombolas, os indígenas, que eles precisam também ter acesso. Então, quanto à justiça, ela como um produto, né, que ela precisa ter acesso, as pessoas precisam ter acesso à justiça para mediar os seus conflitos. E aqui eu falo sobre a estrutura judiciária, né? O Estado hoje conta com 42 comarcas distribuídas, né, pelo território e buscando atender as demandas judiciais da população. E um desafio central aqui é garantir o acesso à justiça que chegue a todos os cantos do Estado, né? E aí o próximo ponto, que aí quem organiza essa questão da conciliação no Estado do Tocantins. Nós organizamos aqui como se fosse uma questão da hierarquia, né? E o primeiro ponto é o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais, né? Que ela coordena a política de conciliação no Estado. Ela tem uma função essencial de capacitar os mediadores e os conciliadores através da SMAT, né, e também monitorar os resultados, que isso é importante, né, não só capacitar, mas também monitorar os resultados desse trabalho. Os núcleos judiciais de soluções de conflito também, né, são especializados em atendimento ao público para acordos, e atuando também na fase pré-processual. Na verdade, pode ser antes dos processos e também durante a questão dos processos também, né, judiciais. Aqui a gente fala sobre a rede de pacificação no Tocantins, né? O Tocantins hoje conta com essa rede ampla de 39 CEJUs, né, distribuída estrategicamente em todo o território do Tocantins,
e a distribuição visa priorizar o serviço de conciliação e mediação, levando a justiça consensual para mais perto do cidadão tocantinense. Isso é importante, né, frisar, que às vezes a gente não tem a dimensão do conhecimento dessa rede de apoio, né, que o cidadão conta. E aí onde tem um aspecto de dificuldade mesmo, aquela pessoa que mais necessita da justiça, né, de fazer uma mediação para não entrar na questão judicial, mas nesse processo desjudicializar, né, as causas, os conflitos, para acelerar os processos, como a colega falou, que muitas vezes envolvem questões de problemas emocionais, né, porque você tem um problema para ser resolvido, um conflito para ser resolvido, e que leva anos na justiça, né. Então a importância dessa rede, que ela faz a pacificação, né, no Estado, e a importância da divulgação também, né, desse mecanismo. E aí essa capilaridade, né, é fundamental, como eu falei, para garantir que os métodos consensuais de resolução de conflitos estejam acessíveis a toda a população do Estado, independente da sua localização geográfica. Outro ponto aqui que eu quero falar é sobre, existe em especial essas duas sejus que é temática, né? Ela tem uma que é parceria com a UBRA, que é um centro especializado em casos de superendividamento. Essa Sejus, ela funciona em parceria com a universidade, né? E o seu foco é fazer essas questões dos acordos, na repactuação de dívida, em problema. Ou seja, hoje a questão do superendividamento é um problema social, né, brasileiro, e também nas vidas de muitas famílias tocantinenses. E ali é uma novidade, né, no Brasil, é a Sejus CAF, que é especializada em questões ambientais e fundiárias. Né, ela lida com conflitos, né, complexos, né, que envolve a questão envolvendo terras. A gente sabe que o Tocantins, né, é um estado também marcado por esses conflitos, principalmente na região norte do Tocantins, né, tem esses conflitos constantes. E a Sejus, ela tem esse foco. E ela é a única, né, eu acredito que já deve ter, mas com base na nossa pesquisa, é uma inovação no judiciário tocantinense. E aqui esses temas, né, eles representam uma inovação no Tocantins, na abordagem de conflitos específicos, né, em conhecimento especializado, que é interessante que no caso da Sejus CAF, quem faz essa intermediação são agrônomos, são pessoas que realmente entendem da área, né, são engenheiros ambientais, são pessoas, inclusive, que eles são capacitados pela SMAT também, passam todo um treinamento para eles fazerem essas mediações desses conflitos lá. Por último, trazer de uma forma assim, como se fosse um passo a passo, como é que funciona dentro, né? Primeiro caso é a apresentação, o cidadão procura, né, a demanda, ela apresenta a demanda à Sejus, e de forma simples, sem necessidade de advogado, que é importante frisar, mesmo no caso, né, menor de complexidade. E em seguida, a Sejus que convida a outra parte envolvida no conflito, explicando a situação e convidando para uma tentativa de acordo. Terceiro ponto é a sessão de conciliação. Né, realiza-se a audiência de conciliação, um conciliador, né, capacitado para facilitar o diálogo entre as partes, a chegar a um acordo satisfatório. E por último, se houver, né, acordo, a homologação do acordo, né, que a gente haja, né, a questão da confirmação daquele acordo, né, que nós não aprendemos já anteriormente, né, essas questões que já foi abordado. Só trazer um dado importante, que em 2024, somente a Sejus aqui de Palmas realizou 170 audiências, né, via reclamação pré-processual, a RPP, e evitando que esses casos transformassem em processos judiciais formais, economizando tempo e recursos para todos os envolvidos. Boa noite, sou o Raniel e eu vou dar continuidade. Primeiramente, falando sobre qual o melhor caminho para acordo. Primeiramente, precisamos entender que não tem uma limitação única para se chegar a fazer o acordo. Então, mas sim, há caminhos mais adequados, dependendo do tipo de conflito que será acordado. Então, temos aqui uma tabela onde, se o foco principal for relações pontuais, como exemplo de acidentes de trânsito ou uma dívida, deve-se buscar melhor o acordo da conciliação, onde o papel do facilitador ele é mais ativo, ele pode sugerir soluções, a construção do acordo pode ter sugestões do conciliador e a sua duração típica geralmente é mais rápida. Já se o foco estiver voltado mais para relações continuadas, como exemplos de casos de família ou vizinhança, se deve buscar o acordo por meio da mediação, onde o facilitador é mais do diálogo, não sugere soluções, e a construção do acordo é feita entre as partes e a sua duração típica pode exigir mais sessões.
uma ou mais sessões. A conciliação no Tocantins em 2024. Como a gente pode analisar aqui, no ano passado, em 2024, aqui no Tocantins, tivemos um valor total acordado de 206,5 milhões de reais em valores homologados, de acordos homologados, e um total de cidadãos beneficiados de 5.504. Então, esses valores, eles são importantes para a gente entender que eles não representam não apenas um alívio para o judiciário, mas também que há uma solução mais rápida e eficaz para os cidadãos tocantinenses. Destaque dos acordos por Sejusc. Como já foi falado pela colega Isabela, só para a gente entender melhor, os Sejusc, eles são centros judiciários de solução de conflitos e cidadania. Eles são unidades do Poder Judiciário que têm como objetivo a resolução consensual de conflitos através da conciliação e mediação. Eles oferecem atendimento ao público, orientação jurídica e auxiliam na busca por soluções pacíficas para divergência, muitas vezes antes mesmo de um processo judicial ser iniciado, que, como já foi falado, ele pode ser tanto pré-processual quanto durante o processo. E aqui podemos observar no gráfico que os Sejuscs, os polos aqui no Tocantins, ele não tem destaque apenas aqui em Palmas, pois como podemos ver no ano de 2024, teve um grande destaque de Paraíso do Tocantins. E é importante a gente observar isso para entender que esse Sejusc, ele não é como que eu posso dizer, ele não é um privilégio apenas da nossa capital, né? Ele se estende por todo o Tocantins, então ele atende todo o nosso Tocantins. Mesmo após a sentença, o diálogo é possível. Tem muito mito, né, que diz que após a sentença o diálogo é encerrado. Mas o próprio Sejusc, ele é uma prova, no caso, mais precisamente o Sejusc de segundo grau, é uma prova de que após a sentença pode sim ainda haver diálogo. É preciso romper com esse mito, pois somente o Sejusc de segundo grau já realizou mais de 5,5 milhões de reais em acordos na fase recursal. Então, após o processo já ter sido dada a sentença, na fase recursal, o Sejusc de segundo grau ainda conseguiu fechar acordos ainda de valores homologados em 5,5 milhões. Uma semana para mudar a realidade de milhares. Essa frase, ela vem porque temos aqui no Tocantins, ocorre geralmente um mutirão, ele é anual, que é chamado de a Semana Nacional da Conciliação no Tocantins. E em 2024 ocorreu a 19ª edição, onde tivemos esses dados aqui, que foram de 172 serviços complementares, 1.169 acordos formalizados, aonde foram atendidos 5.054 cidadãos e teve um valor total acordado em valores de 5,4 milhões de reais. Quais conflitos são resolvidos por acordo? Grande parte dos acordos se concentram nas áreas de família e consumidor, que juntos somam mais da metade dos casos solucionados. Isso porque a mediação e a conciliação oferecem respostas rápidas e empáticas para relações contínuas ou desgastadas, como divórcios, pensões ou cobranças. Mas também vemos bons resultados em áreas cíveis, empresariais e ambientais, inclusive com Sejuscs temáticos, como já citado pelo Cleston, que é o Sejuscaf, e o Sejusc Ubra, mostrando a adaptabilidade do modelo à realidade do Tocantins. Aí aqui no slide podemos ver um pouco do gráfico, que mostra, né, como eu falei, a parte em casos de família e do consumidor somam mais da metade, e as outras áreas e a área civil. Que no slide, quando o professor for ver, vai conseguir ver melhor a diferença das cores, não ficou bem especificado aqui. Boa noite, pessoal. Meu nome é Jessiane. Então, além dos números, a gente também tem que ver benefícios sociais e econômicos. Quando a gente fala em poder judiciário, automaticamente a gente já pensa no tribunal, no juiz, em sentença. A gente tem que pensar também não só em números, a gente tem que pensar que são pessoas resolvendo conflitos. E dentre esses conflitos a gente tem conflitos familiares, questões de pais que vão finalmente pagar a pensão dos filhos, várias outras questões envolvidas que não somente números, como às vezes a gente acaba se apegando a esses detalhes. Então, um dos principais impactos sociais é a celeridade. Geralmente o processo ele dura em média 4 anos no Sejusc antes, né? E agora ele caiu para apenas 3 meses no Sejusc. Então isso é um impacto muito relevante para a população e para quem está esperando. Porque, além disso, você imagina, você está com uma situação urgente para tentar resolver, seja um conflito com um vizinho, por exemplo, que a pessoa está ali do seu lado. E aí você vai entrar, né, com ação, esperar todo o trâmite do Poder Judiciário e isso pode perdurar anos.
Isso envolve todo um conflito, pode haver briga, pode vir uma situação mesmo ali de corpo a corpo, então é muito importante essa atuação do Sejusc. O impacto econômico, estima-se uma economia de 15 milhões de reais para o Estado, e quando você fala em sociedade, 206,5 milhões em acordos, né? E esse dinheiro ele volta para ficar circulando, né? E é um dinheiro que ficaria parado anos e anos aí no Poder Judiciário. Uma pesquisa que foi realizada, os usuários têm um índice de 85% de satisfação, então a gente está aí caminhando para um índice sensacional, um índice ali praticamente perfeito, porque 85 é um número muito alto. E qual que é o maior obstáculo? O maior obstáculo é que o Brasil, principalmente, ele tem uma cultura de litígio. Você tem uma cultura de querer brigar, de querer discutir, e você não quer conciliar. Você acha, às vezes, que fazer um acordo e você vai estar sendo prejudicado, quando na verdade não. Então a gente precisa mudar essa cultura no brasileiro de litígio o tempo todo, de querer que o juiz dê a sentença e começar a fazer essa parte conciliatória, explicar as vantagens, o porquê que é melhor, e aí entra o papel crucial do conciliador. E as estratégias, campanhas educativas e divulgação de casos de sucesso. Então, pegar casos ali, um conflito perduraria anos no Poder Judiciário, né, quais que seriam as perdas, porque envolve também custo com advogado, né? Nem todo mundo pode ser assistido pela Defensoria Pública, então você também envolve esse custo para a pessoa, e às vezes a pessoa não para pensar que aquele litígio ele sai muito mais caro do que o problema que ela quer resolver. E como levar a justiça a todos e garantir uma inclusão digital? A gente tem um desafio geográfico no território do Tocantins, porque nós temos muitas áreas rurais ainda aqui no Tocantins, até mesmo dentro da cidade de Palmas. Se você for parar para analisar, a gente tem algumas regiões mais afastadas. E geralmente quem mora nessas regiões são pessoas que têm uma renda menor. E muitas vezes essas pessoas acabam ficando desassistidas. Você imagina uma pessoa que mora lá na região do Sonho Meu, que é depois da região norte, lá para baixo, para ela ter que vir na Defensoria Pública, olhar a distância, para essa pessoa vir ter que depender de ônibus. Então, um dos gargalos é esse desafio geográfico. Nós temos também o desafio tecnológico. Nos últimos anos, melhorou muito, né? O Poder Judiciário ele começou a intimar através de WhatsApp também. Depois da pandemia, ela trouxe, a gente não tem nem como falar no que a pandemia trouxe de malefício para a população, mas ela trouxe esse boom digital, né? Que era algo que deveria já estar acontecendo, mas a pandemia ela veio para escancarar isso. E isso acabou facilitando um pouco mais. Então a população já tem um acesso mais fácil. Às vezes ela consegue fazer uma espécie de consulta jurídica ali pelo WhatsApp. Então isso facilita muito. E soluções implementadas para superar os desafios do judiciário tocantinense. Hoje existem também os Sejuscs itinerantes. Um modelo que a gente pode citar, eu não sei se todo mundo sabe, mas é aquela justiça móvel, né? Quando você tem um acidente de trânsito que só teve aquele prejuízo no veículo, você aciona. É fato que muitas vezes eles não conseguem atender, às vezes o veículo está quebrado, mas é uma inovação. Então eles vêm com um conciliador, vocês entram ali os dois, já fazem um acordo e já saem com aquilo ali resolvido. Então é uma inovação e é algo maravilhoso para ser implementado. Eu trabalho numa secretaria de trânsito e a gente recebe inúmeras ligações o tempo todo através do 153 para atender esse tipo de situação. E a gente não consegue resolver. Quem consegue resolver é a Justiça Móvel, que vai lá, a pessoa já entra em acordo, já não tem problema mais e bola para frente. E o que está sendo feito para superar esses desafios? A Smart está fazendo capacitação continuada, fugiu a palavra. Está fazendo capacitações continuadas, formando conciliadores, justamente para eles poderem conscientizar a população e também convencer. Porque às vezes você marca a conciliação, a pessoa não quer aceitar de jeito nenhum. Às vezes está chegando próximo do que ela queria e ela não vê o ônus dela continuar com esse litígio e não aceita de jeito nenhum a conciliação. Então, essa capacitação ela é muito importante para que os mediadores e conciliadores eles tenham também esse manejo com as pessoas, principalmente quando você fala de pessoas mais carentes, que às vezes se sentem enganadas, elas acham que estão lá e que aquela outra parte ali, ela tem algum colui ali com um conciliador e que ele está beneficiando a outra parte, não é bem assim. Inovação tecnológica, está sendo desenvolvido o uso de inteligência artificial para triagem de casos, identificando aqueles com maior potencial de acordo, porque a gente sabe que tem uns que não tem jeito, não vai ter acordo, mas tem outros que é muito mais simples de resolver e uma das inovações é essa. Ampliação da rede, né? Existe uma meta de criar mais 5 Sejuscs até 2026, o que é sensacional. Acredito que
O ideal seria mais, mas a gente sabe como que funciona o Estado, né? Quando eu falo Estado, eu falo, né, Poder Judiciário, enfim, tudo isso englobado. E indicadores de qualidades, que além dos dados quantitativos, estão sendo criados indicadores para medir a qualidade dos acordos, com taxa de cumprimento e satisfação das partes ao longo prazo. E aí entra aquele percentual que eu trouxe para vocês no início, de 85% daquelas pessoas que são assistidas. E horizontes da justiça consensual. Aí nós temos resolução de disputas online, né, que é o ODR, o futuro da desjudicialização do Tocantins, passa pelo desenvolvimento de plataformas digitais que permitem negociar e fechar acordos pela internet, ampliando o acesso à justiça. Então, assim, a gente sabe que hoje, se você for considerar a população rural, é assim, 50% tem acesso à internet. Então, ainda é um percentual que ele não é bom, né? Essas pessoas que elas não têm acesso à internet, elas também têm dificuldade para chegar aqui, para poder participar de audiências, e ela também tem dificuldade para ter o acesso à justiça online. Mas isso já facilita demais e desafoga também, né, o Poder Judiciário. Mediação comunitária, formação de líderes locais, e aí também entra a parte de capacitação. A gente sabe que tem algumas regiões, principalmente regiões indígenas, regiões de povos quilombolas, regiões de pessoas chacareiros ali que moram na região mais afastada, sempre tem uma pessoa ali que ela tem um poder de persuasão maior, ela é um líder. Então é muito importante capacitar essas pessoas, porque às vezes essas pessoas resolvem o conflito ali mesmo e nem precisa chegar aí para o Poder Judiciário. Então isso é muito importante. E conciliação nas escolas, que é educar os jovens, né, para que eles já tenham esse espírito conciliador e a gente já vá conseguindo aí tirar esse lado do brasileiro de querer litígio a todo custo. Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, me chamo Joaquim. Eu vou falar um pouco sobre a FONAMEC, que é um dos mais importantes eventos sobre a desjudicialização e que vai acontecer aqui no Tocantins, onde a gente vai ser palco desse evento, que é um evento muito importante, de 16 e 17 de junho, semana que vem. E esse evento, ele marca um ponto histórico pra gente, porque para ser aqui no Tocantins, a gente é uma referência, como a gente falou nos dados. E eu vou fazer uma recapitulação do que a gente passou aqui, ó, o que aprendemos, a estrutura consolidada. Como vocês puderam ver, o Tocantins já tem uma estrutura muito boa comparada a outros estados. Tem estados que não conseguem abordar e pegar todo esse percentual do estado. Inovação constante. Como foi falado mais cedo, a criação do Sejuscs e do Sejusc Ubra, que é para o sobreendividamento e questões ambientais e fiduciárias. Não é só algo específico. Então ele tem polos onde vai buscar soluções diferentes. Justiça humanizada. A maior conquista não é apenas para desafogar os judiciários, mas é oferecer uma justiça mais humana, onde a gente pensa no próximo e acabar de ter aquele conflito e aumentar os processos, aumentar, e a justiça não vai conseguir tudo. Então, a desjudicialização veio para isso. Como avançar ainda mais? Intensificar a comunicação. A gente coloca como exemplo, intensificar, falar para o próximo, informar. A Smart fazendo esse curso, onde ele capacita os conciliadores e mediadores. Você tem que falar para o seu próximo, explicar. A gente mesmo que faz a faculdade tem esse papel importante. Às vezes a pessoa está com algum problema até familiar ali, você poder mostrar isso para ele, que às vezes ele não sabe, não tem o conhecimento. Valorizar os profissionais. Buscar maior valorização dos conciliadores e mediadores, tanto através do salário, da remuneração. Aprimorar o monitoramento. Fortalecer o monitoramento de dados qualitados, como taxa de cumprimento. A pessoa vai ter o acesso ali direto. Essas taxas vão ser menores, tudo vai ser melhor e mais prático para aquela pessoa. Expandir parcerias. Esse expandir parcerias é um pouco genérico, mas entrar como municípios, universidades, igual tem a UBRA, igual tem aqui a UFT, e buscar essa parceria do municípios e até empresas privadas para ajudar a gente. Impacto da desjudicialização na vida dos cidadãos. Resolução de conflitos familiares. Muitas das vezes tem um divórcio consensual, que acontece quando vai ter o divórcio, mas não tem aquele conflito. Então, a desjudicialização veio exclusivamente para isso, para ajudar, para aumentar, para não ter aquela morosidade de um processo gigantesco e acabar enrolando muito. Onde ele atua também na divórcio, guarda dos filhos, pensão alimentícia. E acordos com comerciais. E os pequenos empresários e consumidores, para não acabar realmente, às vezes tem um conflito que, para não chegar à justiça, às vezes tem um conflito básico, eles levam até a desjudicialização, onde é para
continuar tendo negócio e seja algo mais amigável e continue tendo aquela movimentação financeira. Soluções comunitárias. Essas comunidades tradicionais, como a gente tem aqui no Tocantins, os indígenas, quilombolas, a gente tem que entrar com essa desjudicialização, mas não deixando o tradicionalismo e as práticas ancestrais deles. Assim, tendo uma resolução de conflitos com mecanismos oficiais. Tecnologia a serviço da conciliação. A partir da pandemia, teve muita audiência virtual. Às vezes, eram lugares diferentes do estado que tinha esse conflito e não conseguia juntar todo mundo, e mesmo pela pandemia, que não podia ter aglomeração de gente e tudo mais. Gestão de dados é a pessoa ter realmente ali na mão, saber o que vai acontecendo, como é que está o custo do processo, coisa que na justiça você não consegue ter acesso direto. Tem também os aplicativos móveis que ela vai ter realmente no telefone ali, tudo que ela vai precisar, de data de audiência, tudo, e não precisar exclusivamente de um advogado para mediar aquilo para ela. Inteligência artificial. A inteligência artificial tem sido um grande aliado na expansão e aprimoramento dos serviços de conciliação e mediação. Como o pessoal falou da capacitação da ASMAT, que ela veio realmente para capacitar aquelas pessoas, igual a nossa amiga falou, que às vezes tem um conflito e às vezes os mediadores e conciliadores não têm aquela técnica para ajudar, para o cliente não achar que ele está sendo enganado, ou que ele está apoiando mais uma parte ou a outra. São mais de 350 conciliadores formados pela ASMAT para atuar na SEJUSP, ESMAT. Esse curso tem uma carga horária de 120 horas, onde concilia a teoria e a prática, e ele tem, além disso, mais 2 especializações, como área de mediação familiar, empresarial, comunitária e escolar. Parcerias estratégicas para ampliar esse alcance. Essas parcerias que a gente tem, como eu falei, como aqui a gente tem, na UBRA a gente tem, que é buscar realmente as universidades, que esses polos principais, que às vezes o pessoal já pensa, faz direito, então eles devem saber alguma coisa disso, vai lá procurar, vai tirar suas dúvidas. O sistema de justiça, a integração da OAB, Defensoria Pública, Ministério Público, eles agradecem por isso, porque às vezes não precisa correcionar eles e acaba conseguindo resolver esse conflito antes mesmo de chegar lá. Acaba porque eles têm uma demanda tão grande que às vezes vai virando uma bola de neve. As prefeituras buscam essa parceria delas até para ter espaços físicos, disponibilizar espaço, às vezes até ajudar em forma financeira, até em rádios de comunicação, televisão, programas da prefeitura. Buscar também empresas de pequeno ou grande porte no setor privado, onde tem sempre sempre que a gente tem alguém aqui, sempre vai ter um problema com alguma empresa. A pessoa não ficou satisfeita com aquele serviço ou produto e tem aquela morosidade, não sabe como ir, não sabe como resolver, não vai querer, meu Deus, eu vou ter que entrar na justiça para resolver isso. E a desjudicialização veio para isso, para melhorar e aumentar a velocidade disso. A gente termina o nosso trabalho, a gente fica muito agradecido por todos. E foi um pouco que a gente pôde falar sobre a desjudicialização.